Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo Taline, eu sou a nova professora de ciências da turma de vocês. E hoje a gente vai ver uma aula sobre escalas termométricas. Antes disso, é claro, a gente vai dar uma revisadinha no conteúdo de vocês, tá? Ver algumas coisas que vocês já tinham visto e depois nós vamos seguir ali em escalas termométricas, ok? Então, nesse momento, vocês podem ficar aqui no slide, e isso aqui que está na tela, eu vou pedir que vocês copiem no caderno de vocês. Então, nessa aula de hoje, a gente vai usar o caderno, vamos usar o livro didático e também vamos usar o livro de atividades, tá? Isso aqui vocês já tinham visto em aulas anteriores com outro prof, né? Mas a gente vai dar uma revisada, né? O que que é temperatura? Lembrando que a temperatura, ela é sempre representada por esse T aqui, ó. Todas as atividades que vocês forem fazer, a temperatura ela vai ser representada por esse T. Então, nós, seres, né, humanos, o corpo, substâncias, a gente é formado por muitas moléculas, né, que são partes pequenininhas que nos formam. E a temperatura, ela nada mais é que o grau de agitação dessas moléculas. Quanto mais agitadas elas ficam, mais calor fica, mais quente fica. Quanto menos agitada, menos quente fica. E temos aqui o significado de termômetro, né? Que nos dias de hoje a gente tem visto bastante o uso diário em praticamente todos os lugares que a gente vai, né? Que ele é usado para medir a quantidade da temperatura. Lógico que a gente conhece esses termômetros aqui, tem vários tipos, né? Tem o digital, temos o de mercúrio, né? Temos o analógico, aquele ali, o do infravermelho. Então, são inúmeros. Aqui são usados para quê? Eles não são usados só para medir temperatura corporal, como temos nos exemplos aqui. Temos termômetros de cozinha, termômetros usados, né, em ambientes comerciais, no nosso dia a dia. Além desses termômetros que nós estamos acostumados a ver, temos esses termômetros ambientais que ficam nas ruas, em telões, no aeroporto, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem um termômetro. Bom, então ele é usado para medir a temperatura. Queria que vocês olhassem para esse aqui, ó, como ele tem duas letras diferentes. A temperatura, ela é medida em algumas escalas. Aqui no nosso país, nós usamos a temperatura medida em graus Celsius. Mas não, aqui é assim, mas não é em todo mundo que isso acontece. Então, hoje nós vamos ver as diferentes escalas de temperaturas e como é que elas são medidas. Para aí que a prof tem aqui a imagem, só um minutinho. Falhou ali, achei que a imagem estava lá no slide. Mas a prof vai abrir aqui para vocês. Existem, pessoal, 3 escalas de temperatura, que elas são, né, são usadas no nosso mundo, tá? Elas se chamam Kelvin, Celsius e Fahrenheit, ok? Cada uma dessas escalas, elas medem de acordo com onde de acordo com o lugar onde elas são usadas. Por exemplo, o grau Celsius, ela é utilizada aqui no Brasil, aqui no nosso país, tá? E elas têm pontos diferentes, pontos de ebulição de água, lá onde a água vai ferver. Aqui é 100 graus. Ponto de fusão da água é 0 na nossa escala, tá? E o zero absoluto é menos 273,15 graus, tá? E daí nós temos também a chamada escala Kelvin, tá? Ela é chamada
ela é usada, né, na ciência, na resolução de exercícios, em artigos científicos. Ela é adotada como um padrão internacional, de temperatura no Sistema Internacional de Unidades. E ela tem valores diferentes, como vocês podem ver, o ponto de ebulição da água, que o nosso é 100, na escala Kelvin é 373,15. O ponto de fusão, que o nosso é 0, na escala Kelvin é 273,15. E o zero absoluto lá em Kelvin é zero mesmo. E nós temos outra escala chamada de Fahrenheit, tá? Que ela é uma escala usada nesses países ingleses e foi criada por uma pessoa chamada Daniel Gabriel Fahrenheit, tá? Ela então, se vocês, por exemplo, viajarem para os Estados Unidos, lá a temperatura nos termômetros vão estar medidas e vai estar sendo medida em Fahrenheit, tá? O ponto de ebulição de Fahrenheit, que para nós é 100 graus Celsius, para Fahrenheit são 212 graus Fahrenheit. O ponto de fusão que nós aqui usamos como zero para Fahrenheit é 32. E o zero absoluto para Fahrenheit é 459, menos 459 graus Fahrenheit. Tá? Mas, professora, como é que eu vou saber usar isso, né? Ele existe uma fórmula para a gente usar, e essa fórmula a prof vai abrir aqui para vocês, e a gente usa para fazer a conversão, para fazer os cálculos, para converter essas temperaturas. Eu vou abrir aqui e vou pedir que vocês copiem ela no caderno de vocês. Vocês têm no livro, depois eu vou passar as páginas, só que aqui a gente vai simplificar um pouquinho mais, ela já está mais simplificada e aí fica mais fácil de vocês usarem. Eu tinha aberto. Aqui, ó, gente. Como que eu passo uma temperatura aqui de graus Celsius para Fahrenheit? Eu uso essa fórmula aqui. Vocês copiem essa fórmula no caderno de vocês, por favor. Como que eu passo de Celsius para Kelvin usando esta fórmula aqui? E de Kelvin para Fahrenheit usando essa terceira fórmula aqui. Pausa o vídeo aí, por favor. E olha então e copia no caderno, tá? Copiando no caderno, vocês vão poder usar. Podem olhar aí, ler. A prof não vai fazer a leitura maçante do livro, mas esse conteúdo tá na página 38, 39 e 40 e 41 do livro didático, tá, gente? Leiam com calma. Não vou fazer essa leitura maçante, mas leiam bastante, leiam com calma. Copiem aquele início do vídeo, copiem esta fórmula aí, tá? Como tarefa, vai a página 51 e 52 do livro didático. E a página 21 e 22 do livro de atividades, tá? Eu vou fazer com vocês uma questão da página 51 do livro didático, tá bom? Deixa a prof só abrir aqui. Aqui. Na página 51 do livro didático de vocês, que vai como tarefa, tem essa questão aqui, ó. Vou fazer com vocês a questão número 3, tá certo? Sempre que vocês forem fazer uma questão, vocês peguem aquelas fórmulas que vocês acabaram de copiar e a gente vai analisar e vai ver qual daquelas fórmulas a gente vai usar, para qual temperatura o exercício está pedindo para eu passar. Se o exercício falar em países norte-americanos, se ele falar, por exemplo, em Chicago, nos Estados Unidos, eu vou lá e já sei que a temperatura lá é medida em Fahrenheit, tá? Se o exercício falar no Brasil, eu já sei que a temperatura é em graus Celsius.
Então, aqui tem um probleminha no número 3 que diz o seguinte, ó. Suspeitando estar com febre, uma pessoa mediu sua temperatura corpórea, mas com um termômetro graduado na escala Fahrenheit. O resultado foi de 97,7 graus Fahrenheit. Parece bem alto, né? E aí, como é que a gente faz? A gente pega, né, aquela fórmula da temperatura que eu passo de Celsius para Fahrenheit e eu vou ver como é que eu vou resolver isso. Aonde existe a temperatura Fahrenheit, o TF, eu vou substituir pelo valor que o exercício me deu, que foi de 97,7 graus Fahrenheit. Então, eu copio igual, ó, temperatura em Celsius dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Foi essa fórmula que vocês copiaram aí. Continuo copiando igual. Olha aqui, ó, temperatura em Celsius dividido por 5 igual. Agora, aqui no lugar da temperatura em Fahrenheit, eu vou usar um número que a questão já me deu. 97,7 menos 32, que está na fórmula, dividido por 9. Continuo copiando. Temperatura Celsius dividido por 5. Aí eu resolvo aqui, ó. 97,7 menos 32 é 65,7. Dividido por 9. Mantém a fórmula. Continuo copiando isso aqui. Temperatura Celsius dividido por 5 é igual. Esse valor aqui, ó, 65,7 dividido por 9 vai dar 7,3. Continuo copiando igual aqui. Temperatura Celsius dividido por 5 vezes o 5. Agora, esse 5 daqui, que estava dividindo, eu vou passar o quê? Multiplicando. Então, esse 7,3 vezes o 5, que estava aqui, ó. Então, temperatura Celsius igual a 7,3 vezes o 5, que estava aqui embaixo dividindo, passou para lá multiplicando, inversão das multiplicações. Estava dividindo, passou multiplicando. Aqui já é mais uma fração de matemática mesmo. Aí coloca ali temperatura Celsius, então 7,3 vezes 5 é igual a 36,5 graus Celsius. Então, com esse cálculo, a gente viu que o 97,7 graus Fahrenheit que ele estava medindo no termômetro nada mais é do que 36,5 graus Celsius, ou seja, a pessoa não está com febre, né? Está numa temperatura corporal normal, né? Tranquilo. O que a gente fez? A gente pegou a medida, o número lá, usou a fórmula e foi substituindo e calculando, tá? Bem tranquilo com essa fórmula que a gente tem aí. E a resposta, então, é a letra B. A pessoa não está com febre, pois essa temperatura corresponde a 36,5 graus Celsius. Gente, mais uma vez, vou pedir para que vocês leiam aí o conteúdo do livro, tá? Nas páginas 38, 39, 40, 41, 42, tá? O conteúdo de calorimetria vai ficar para a próxima aula, então até 42, em escalas termométricas, como tarefa ficou 51 e a página 52 do livro didático e a 21 e a 22 do livro de atividades. Ok? Na próxima aula a gente já entra corrigindo essas atividades então. Certo? Qualquer dúvida, só entrar em contato com a prof, entrar em contato com a escola que a prof ajuda.